Deputado, quero parabenizar Vossa Excelência por trazer esse tema mais uma vez à tribuna. Ele está pautado amanhã também na nossa Comissão de Educação, a partir de um ofício que o sindicato nos encaminhou, pedindo a intervenção da Assembleia nesse processo de negociação que foi suspensa. Eu estou esperando alguém dizer que Paulo Câmara psicografou esse decreto puxando de Dilma. Foi Dilma quem ditou esse decreto para ele escrever. Está faltando só dizer isso. Porque o decreto, ou a portaria, ele tem incorreções, não apenas políticas, que Vossa Excelência muito bem levantou, do tratamento com a greve. O governo foi inábil na questão do projeto de lei, que mandou para cá para poder depois abrir a negociação. Foi inábil, incompetente na negociação do projeto e está sendo inábil no tratamento da greve. Vossa Excelência levantou aí a questão de julgar a greve, de suspender o ponto antes da greve ser considerada ilegal. É a segunda vez que Paulo Câmara dá uma de ministro do Supremo Tribunal. Ele também interpretou a lei do piso, diferente da interpretação já pacificada pelo Tribunal Superior. Ele está ameaçando não pagar os professores que estão em greve no dia do calendário. Isso é sequestro de salário. O calendário do qual o governo tanto se gaba, dizendo que é o único estado da federação que divulga o calendário anual de pagamento. Ele, na nota, ele diz que os grevistas, entre aspas, só vão receber o salário no dia 5 do mês seguinte, 5 de maio, diferente do calendário, portanto, dos professores, de modo geral, do calendário da educação. Ele diz que os contratados que estão em greve, porventura estão em greve, terão seus contratos suspensos, ao mesmo tempo em que ele contrata novos. Eu perguntei isso ao secretário de Finanças, ele não soube responder. A gente tem hoje a mais alta marca de contratos temporários da história da educação de Pernambuco. Com 10 mil contratos, Jarbas teve que responder, o ex-governador, ao Ministério Público. Eu acionei já o Ministério Público sobre isso. Por que não? Com 41,8% de contratos temporários, esse governo pode passar imune. E depois ele recupera, deputada Priscila Krause, um instrumento da ditadura militar, a transferência ex officio, que nós retiramos da vivência da educação quando foi aprovado o Estatuto do Magistério em 1996. Ele diz que professores das escolas de referência, que porventura aderirem à greve, serão transferidos. Sabe por que ele diz isso? Por causa de uma gratificação especial de localização. Então, nem dá o salário devido e ainda ameaça tirar aquela gratificação. Então, é um decreto autoritário, é um decreto que não deve nenhum favor aos decretos da greve da ditadura militar. É idêntico, poderia ser assinado pelo ex-governador Marco Maciel, que foi o governador da ditadura militar que mais tempo atuou. Foi o governador que demitiu Paulo Rubens Santiago porque fez greve. Foi o governador que suspendeu a consignação do sindicato, depois só reeditada com Jarbas. Então, esse decreto é um emblema, deputado professor Lupécio. É um emblema de como a greve era tratada antes da Constituição Federal. É um emblema. Aí um governo que diz que foi eleito para fazer a nova política no estado de Pernambuco. Aí escolhe uma categoria a qual ele dedicou uma atenção especial durante a campanha para servir de exemplo. Como se fosse a única insatisfação dentre os servidores a da educação. Todo servidor da segurança está insatisfeito, são vários sindicatos, Polícia Civil, Polícia Militar, delegados de polícia. A saúde, qualquer dia desse, vem à tona. A gente aprovou um reajuste agora no começo do ano, mas as condições de trabalho estão péssimas. E esse governo ainda acha que a melhor forma de resolver isso é com mão de ferro. Certamente ele vai pedir a ilegalidade da greve, mas é tão autoritário que antes de pedir, já ameaça, né, o corte de ponto numa ação política, né, porque ele confunde política com justiça.
numa ação política de coibir o movimento. Não ajuda, eu acho que não contribui, não é? E mostra uma incapacidade e uma incompetência e uma falta de comando político para conduzir o primeiro momento de tensão, achando ele que vai ser o último. É o primeiro. E se ele não se sair bem nesse ensaio, ele está reprovado. E aí é difícil recuperação para certos casos e certas falhas que um governo comete.